Pessoal, hoje a gente vai conversar com o Dr. Luiz Augusto Arana. Ele é oftalmo, atende aqui no Instituto desde 2008, num trabalho voluntário, dá um atendimento para moradores, para os alunos, matriculados. E ele veio conversar com a gente para falar um pouquinho do Abril Marrom, que é um mês de conscientização para doenças oftalmológicas que podem levar à cegueira ou perda de visão. Então, doutora Arana, para começar, o que esse mês vem trazer aí para a turma no sentido de prevenção? Esse mês é muito importante no nosso calendário, porque é um mês que a gente tenta focar nessas doenças oculares e, consequentemente, a gente evitar a cegueira, que é algo extremamente danoso, tanto para o paciente quanto para toda a família que está nesse convívio e acaba sendo de alguma forma afetada com essa perda de visão dele ou de algum parente próximo. Então esse é um mês muito importante para a gente focar especialmente na prevenção da cegueira. E o que seria a prevenção da cegueira? É hábito? É exame? Como que a gente pode abordar isso? Então, o que é importante é a gente deixar claro que não existe uma idade para você prevenir a cegueira. Na verdade, o que previne a cegueira é você fazer um exame oftalmológico e você poder detectar um problema que futuramente possa acarretar uma baixa acuidade visual definitiva, que é a cegueira. Então, tanto é que quando as crianças nascem, já fazem aquele teste do olhinho. Então, desde o primeiro momento da nossa vida, a gente já começa a fazer uma avaliação. Por exemplo, a criança vai na escola, começa a alfabetização. É extremamente importante levar no oftalmologista até antes da alfabetização, porque ela pode ter uma decorrência no estudo, ela pode ter uma dificuldade na escola e a causa não é porque ela não está entendendo, é porque ela não está enxergando. Então, desde a primeira infância é importante ir no oftalmologista. Claro que a incidência da cegueira é maior conforme vai aumentando a idade. Então, quando a gente pensa em cegueira, é mais comum a gente pensar em paciente com mais de 50 anos. Mas é sempre importante lembrar que mesmo criança nova, adultos jovens também podem, infelizmente, evoluir com cegueira. Então, é extremamente importante em todas as fases da vida, ir no oftalmologista e fazer uma avaliação. O que consiste a avaliação oftalmológica? Basicamente a gente vai testar a visão do paciente, que a gente chama de acuidade visual, ver quanto que ela enxerga, se ela enxerga 100% de visão ou se a visão está um pouco mais baixa. Além disso, na consulta a gente sempre mede a pressão do olho para afastar uma patologia muito grave, que é o glaucoma, que consiste no aumento da pressão intraocular. E além disso, na consulta, a gente sempre avalia o fundo de olho, aquela estrutura que é de retina, ela que faz a gente enxergar realmente. Então, você só consegue detectar algum problema na retina avaliando bem o fundo de olho. Então, são esses três pilares que a gente tem na consulta oftalmológica: a acuidade visual, avaliar a pressão do olho e também examinar o fundo do olho. E existe uma periodicidade para esses exames? Existe. Geralmente é uma vez por ano. Claro, alguns casos, por exemplo, paciente que tem glaucoma, a gente tem que acompanhar com uma frequência maior. Os exames, a gente acompanha com os exames especialmente para glaucoma, como campo visual, estereofotografia de papila. Paciente diabético. Paciente diabético, dependendo do caso, a gente tem que acompanhar a cada 3 meses. Mas geralmente, se é uma forma leve da retinopatia diabética, a gente acompanha uma vez por ano. Todo diabético, isso é extremamente importante, porque todo diabético é necessário essa avaliação no mínimo uma vez por ano, porque a diabetes é uma causa muito prevalente de cegueira e é uma doença muito cruel, porque depois que o paciente começa a perder visão por causa de diabetes, é difícil a gente recuperar essa visão.
Então, é muito importante ter o controle glicêmico, mas daí, é claro, não é só o oftalmologista, é o oftalmologista junto com o endocrinologista para controlar essa glicemia e dessa forma a gente manter a visão do paciente e evitar que ele evolua para a cegueira. Então, além do diabetes e do glaucoma, tem uma outra patologia muito importante que a gente tem que falar sobre prevenção de cegueira, que é degeneração macular relacionada à idade. Essa acomete em pacientes com mais de 60 anos de idade. E se você for ver a estatística em países desenvolvidos, essa degeneração é a principal causa de baixa da visão em pessoas com mais de 55, 60 anos, sem contar a catarata. Mas então essa degeneração da idade é algo bem importante e a gente tem que tentar detectar no início, porque daí a gente já começa a tratar, dessa forma a gente tenta evitar essa cegueira secundária, essa degeneração. No caso das crianças que você comentou, né, começar desde pequeno já a observar sinais, o que quem está em volta na escola ou os pais pode observar? Quando a criança apresenta uma dificuldade para fazer a própria tarefa, tem que chegar muito próximo da tarefa, ou está com uma dificuldade de alfabetização, leve no oftalmologista, que pode ser uma dificuldade, que ela pode não estar enxergando. Não tem como ela aprender a escrever se ela não está enxergando direito a letra. Então, nessa fase é bem importante. E pode ser também algo que se corrige aí com o uso de um óculos também, não necessariamente, né, uma a chance doença. É muito raro evoluir para uma cegueira, mas é o seguinte, a data-chave para a gente examinar essas crianças é quando está aprendendo a escrever, porque se ela está tendo alguma dificuldade, você, a maioria das vezes, só com óculos, corrige a visão e ela vai ter uma evolução normal durante o período acadêmico. E a gente pode falar em cuidados de hábitos, né, em casa, com os olhos, para evitar alguma evolução de perda de visão? Isso é mais importante no trabalho. O que sempre me chama a atenção, eu vejo aquelas pessoas que trabalham no trabalho dela no dia a dia, usam um martelo, martelando ou cortando grama, enfim, sem uma proteção, eu acho extremamente importante, porque infelizmente, eu operei vários pacientes que só quando ele vai martelar, aquele ferro do martelo, depende da superfície que entra em contato, ela bate e vai em direção ao olho. Então, são traumas que a gente acaba infelizmente vendo, com uma frequência até alta, secundária à falta de proteção. Então, quando vai cortar grama, o que você estiver fazendo um trabalho manual, tem que ter um cuidado muito importante com os olhos. Usar óculos de proteção, isso é muito importante. E no caso de já ser, né, alguém que tem uma baixa visão ou tem a cegueira, né, existem cuidados especiais para esses olhos? Existe esse acompanhamento, né? O que a gente pode falar sobre isso? Com certeza. A maior incidência de cegueira é catarata, mas a gente consegue reverter isso. Com cirurgia de catarata, a catarata o que é? A gente nasce com uma lente dentro do olho e com o passar da idade ela vai ficando opaca, vai ficando branca e, consequentemente, a visão vai piorando. Então, catarata é algo extremamente comum que acontece depois dos 50, 60 anos de idade, e quanto mais velho vai ficando, maior a incidência dessa alteração. Mas o bom é que com a cirurgia de catarata, a gente retira aquela lente que ficou branca e coloca uma lente artificial dentro do olho. E o paciente, na maioria das vezes, consegue uma visão muito boa. Então a gente consegue reverter. Tem algumas patologias que a gente não consegue reverter. Como eu falei, o paciente com diabetes, infelizmente, muitas vezes ele fica cego de um olho por causa do diabetes. Aí que é importante a gente prevenir o outro olho. Então, se um olho evoluiu para um estágio que, mesmo com cirurgia, a gente não tem que
tem como melhorar, a gente tem que ter um cuidado redobrado com o olho contralateral. Então, ali que é importante fazer a prevenção. Porque o que a gente observa é que essas doenças, elas não afetam um olho num estágio extremamente avançado e um outro estágio leve. Geralmente eles andam juntos. Então, quando tem uma baixa da visão, é extremamente importante ir no oftalmologista, porque se a medicina não tiver como salvar aquele olho, a gente muitas vezes pode ajudar o olho contralateral e estabilizar a visão que ele tem, e assim ele ter uma vida quase normal. Perfeito. E só para a gente finalizar, o que é considerado, né, em termos de percentual de visão, baixa visão e uma pessoa cega? Assim, quando a gente fala, existe o cego legalmente. Quando a sociedade entende que aquela pessoa cega é que tem uma visão pior que 20/200. Isso é uma tabela que a gente chama de tabela de Snellen, que a gente faz no consultório oftalmológico. Só que quando ele tem essa visão mais baixa, que a gente considera cego legalmente, mas a pessoa cega mesmo é aquela pessoa que não percebe nem luz. Então, a gente já chama de amaurótico. Então, tem essas diferentes classificações. E, infelizmente, essas patologias que eu citei, como especialmente a retinopatia diabetes, o glaucoma, eles levam um estágio para o paciente, que o paciente às vezes não percebe nem luz, é amaurótico, então é aquela cegueira total. Mas, legalmente, quando o paciente tem uma visão pior que 20/200, já é considerado cego. Ele pode ter acesso a alguns benefícios que a sociedade permite. Perfeito. Quer deixar uma mensagem para a turma aí, aproveitar nesse Abril Marrom? Olha, então a mensagem é a seguinte: uma vez ao ano é importante ir no oftalmologista, especialmente se você tem mais de 50 anos ou se você tem uma patologia como a retinopatia, como o diabetes. E as crianças, o foco principal, na minha opinião, são as crianças, essa prevenção. Então, criança com a partir dos 3, 4 anos, é extremamente importante ir no oftalmologista para ver como é que está a cuidado visual, ver o fundo de olho, enfim, isso é muito importante.